39. Gênesis 39. Enquanto isso, o Wesley vai botar para mim, não, Wesley não, hoje é o Henrique. Henrique, põe para mim do evento dos jovens ali para o final do mês. Enquanto os irmãos abrem no livro do Gênesis, capítulo 39, eu quero fazer um convite para você que para o próximo dia 24 de agosto, a partir das 3 horas da tarde, nós teremos uma grande festividade em comemoração ao mês da juventude da nossa igreja. Vamos ter às 3 horas um festival de música, né, que vai durar até umas 5 horas. Logo depois nós teremos o culto de adoração ao Senhor às 19 horas. Então é aberto para toda a igreja, né? É uma programação que a juventude está à frente, mas é uma programação para toda a igreja. Então a partir de 3 horas, qualquer horário que você quiser e puder vir, você é nosso convidado especial. Em principal, no culto das 19 horas, você é convidado para estar conosco aqui. Bem, dito isso, Gênesis 39, versículos de 1 a 12. Eu quero pensar nessa noite sobre gente que é craque em dar desculpas. Gente que é craque em dar desculpas. Gênesis 39, a partir do verso 1, diz assim: José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, de modo que ele foi um homem próspero na casa do seu senhor egípcio. Este percebeu que o Senhor estava com José e o que fazia-o prosperar em tudo o que ele realizava. O senhor de José, Potifar, se agradou dele e José lhe serviu. Potifar o encarregou da sua casa e lhe confiou todas as suas posses. Desde que o encarregou da sua casa e de todos os seus bens, o Senhor Deus o abençoou na casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim, deixou aos cuidados de José tudo o que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a própria comida. José era atraente e de boa aparência. Depois de certo tempo, a mulher de Potifar começou a olhar para ele com desejo e o convidou: deite-se comigo. Ele, porém, lhe recusou e lhe disse: o meu senhor não se preocupa com coisa alguma da sua casa e deixou tudo aos meus cuidados, e não há ninguém nessa casa maior do que eu. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Certo dia, ele entrou na casa para fazer uma das suas tarefas e nenhum dos empregados se encontrava ali. Ela o agarrou pelo manto, dizendo: deite-se comigo. Ele, porém, fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Ponto. Vamos parar por aqui e que o Senhor, nosso Deus, abençoe as nossas vidas sempre que lemos as Sagradas Escrituras. Para aqueles que, apesar da história de José ser uma das histórias mais conhecidas biblicamente, só para fazer um breve relato, a história de José do Egito, como assim ficou conhecido, era o filho de Jacó, e a biografia de José desperta muitas curiosidades entre as pessoas. José, ele foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro filho com a sua esposa que mais amava, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre as duas irmãs, Raquel e Lia, que eram casadas com Jacó.
E Raquel, diz a Bíblia que ela era estéril e sofria por não poder dar filhos a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus se lembrou de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois deu à luz a um outro menino chamado Benjamim. Você vê isso lá no capítulo 30, a partir do verso 22. O nome José vem do hebraico Yosef, que significa é ele quem me acrescenta, ele quem me acrescenta filhos, ou aquele que pode acrescentar. José ele nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época, o patriarca tinha 90 anos de idade. E esse texto que nós lemos mostra já um período já da juventude de José. Porque José, ele foi odiado pelos seus irmãos. Seus irmãos, desde pequeno, José sonhava em um propósito. Deus colocava sonhos no coração de José, daquilo que ele iria se tornar, e ele contava inocentemente para os seus irmãos, e despertava em seus irmãos uma ira, uma inveja muito grande. Até que um dia seus irmãos jogaram ele em um buraco, em uma cisterna vazia, e ao passar por naquele local ali, comerciantes indo para o Egito, esses irmãos de José venderam José para esses comerciantes, e esses comerciantes, chegando do Egito, vendem José como escravo para esse homem. Esse homem que a Bíblia, nesse texto que nós lemos, chama Potifar. Potifar era um egípcio que, de acordo com a Bíblia, ele servia como oficial de Faraó, ele era o capitão da guarda. Então José foi trabalhar na casa dele, ficou ali meio como governante de sua casa, e diz o texto que nós lemos que Deus prosperou muito a casa de Potifar por causa de José. Diz esse texto também que nós lemos que José era um jovem bonito e despertou na esposa de Potifar o desejo por esse jovem, e ela começou a assediar ele. E ele, num desses assédios, diz: olha, minha senhora, por favor, eu não quero, porque primeiro eu não posso pecar contra o meu Deus, e segundo que o meu senhor Potifar deixou tudo a minha responsabilidade, menos a senhora, que é a esposa dele. E esse assédio aconteceu por várias vezes, até que um dia, eles em casa sozinho, essa mulher mais uma vez investe contra ele, só que agora agarra ele, e ele nesse de não querer pecar, fugindo contra o pecado, ele então sai correndo, mas larga a capa na mão dessa mulher. O restante do texto vai dizer que essa mulher, então, vendo que foi desprezada, ela começou a gritar, e mentiu dizendo que ele tentou violentá-la. E por isso José foi preso e jogado em uma prisão por alguns anos. Mas não é sobre essa parte que eu quero falar. Eu quero pensar com você nessa noite em alguém que tinha todos ou vários motivos para pecar, mas escolheu viver em obediência ao Senhor. Tinha vários motivos para dar desculpas para o seu erro, mas não fez. Porque tem gente que é especialista nisso. Qual é de nós que não praticou essa arte, a arte de dar desculpas? Qual de nós nunca teve na ponta da língua desculpas para determinadas coisas, desculpa para chegar tarde, desculpa para chegar atrasado, desculpa para não atender um telefone, desculpa para justificar a conta que não foi paga, desculpa para não ter ido ao encontro de um PGM ou não frequentar um. Ou seja, a arte de apresentar desculpas, ela é velha. Ela surgiu, na verdade, imediatamente após Adão e Eva terem desobedecido a ordem de Deus lá no jardim. Quando eles pecaram, eles tentaram se esconder de Deus, e quando Deus chamou cada um à sua responsabilidade, então eles usaram desculpas para tentar justificar os seus erros. Eu chego a imaginar os dois, Adão e Eva, providenciando a folha de figueira para se cobrirem, e Adão preparando a primeira desculpa da história.
Deus vai falar, eu vou falar assim, Senhor, a culpa não é minha, foi essa mulher que o Senhor me deu. Eu não fui culpado, é a mulher que tu me deste. E aí a mulher fala, não, mas se você falar isso, Deus vai me apertar. Eu já sei, a desculpa que eu vou arrumar é, a serpente me enganou e eu comi. Então, como você vê, a arte de apresentar desculpas para o pecado é antiga. E outro problema das desculpas é que elas geralmente são esfarrapadas. Isso elas não convencem, mas mesmo assim, a arte de apresentar desculpas tem muitos praticantes. E nessa noite eu quero mostrar para você que não há desculpas para pecar, ainda que você é tentado a pecar, mas não há desculpas para você ceder. Porque muitas vezes o maligno até cita trechinhos da Bíblia para nos convencer de uma boa desculpa, dizendo, olha, a carne é fraca. Mas esta declaração aqui de Gênesis 39:8 ensina que não há desculpa que seja boa para o pecado. Talvez você diga, não, mas José tinha mais facilidade do que eu para dizer não ao pecado. Na época dele não tinha cinema, não tinha essas festas, não tinha televisão, não tinha internet que eu acesso qualquer site, a qualquer hora, em qualquer lugar. Já eu tenho motivos então de sobra para cair em tentação e cometer pecado, mas não é bem assim. Eu separei apenas 10 chances que José teve para cair, mas ele venceu as tentações. E eu quero então mostrar para você de maneira muito rápida e prática essas desculpas que alguns dão, mas que José passou por elas como homem íntegro. Primeira desculpa, estou longe de casa. Essa é a primeira desculpa que muitos dão para pecar. Estou lá na faculdade, ninguém está me vendo, estou morando longe da minha família, estou numa cidade diferente. Onde é que estava José quando ele viveu essa tentação? O verso 1 que nós lemos mostra que José estava no Egito, ou seja, longe da sua casa. José foi levado para o Egito, longe dos seus pais, longe do seu povo. José poderia ter pensado, ninguém está me vendo. Eu posso fazer o que eu quiser. Ei, estar longe de casa não é desculpa para pecar. Muitos caem quando acreditam nesse argumento. Quando estão longe de casa, quando estão longe da igreja, quando estão de férias em algum lugar, pensam que estão de férias e até mesmo de Deus. Mas quando peca, por mais escondido que esteja, Deus está vendo e o diabo também está vendo. Você está vendo, e se tem uma pessoa envolvida no seu pecado, ela também está vendo. José estava no Egito, longe de casa, mas seguro de que Deus estava vendo, e ele se recusou a pecar. Ele disse, longe de mim pecar contra Deus. Ei, se você tiver essa consciência, você não irá pecar, isso vai poupar você de muitos sofrimentos. Eu já contei isso aqui, mas eu lembro uma vez que eu vindo de Belo Horizonte com o pastor Moacir. Nós paramos num restaurante para almoçar e estávamos ali almoçando. Ao sair do restaurante, uma pessoa próxima ao nosso carro disse, vocês estão voltando para Manhuaçu? Se tiver, você me dá uma carona até o trevo de Santa Margarida. Eu sou de Santa Margarida, eu preciso voltar. E óbvio, a gente estava ali, tinha lugar no carro, e a gente, não, vamos sim, pode entrar com a gente. E aí, esse senhor entrou no carro e veio conversando. Eu falei, olha, mas como é que você sabia que a gente ia para Manhuaçu? E ele disse, olha, tinha uma outra pessoa com carro com a placa de Manhuaçu, almoçando ali no restaurante também onde vocês estavam, e eu pedi carona para ele, mas ele está indo para Belo Horizonte. Mas ele me apontou você e disse, olha, aqueles 2 homens ali são pastores. E se eles estiverem indo para Manhuaçu, com certeza eles vão dar carona para você. Nós não vimos essa pessoa. Era alguém de Manhuaçu, mas era alguém que a gente não tinha intimidade, porque a gente não foi lá cumprimentar, nem ele nos cumprimentou. Ou seja, era alguém que a gente conhecia de vista, mas era alguém que sabia que nós éramos pastores e que morávamos aqui em Manhuaçu. Então viu a gente lá. Imagina se a gente está lá em BH, eu e Mumu, um calor danado. Mumu, e aí?
aquela cerveja geladinha, tem ninguém aqui olhando. Porque às vezes a gente acha que estar longe de casa é motivo para pecar, ou desculpa para pecar. Há uma segunda desculpa que José poderia ter usado aqui para cometer um erro. Estou carente. Estou carente. Capítulos atrás da história de José, e aí você vai ver isso lá no capítulo 37, nós lemos que ele era o caçulinha do papai. Ele era o filho predileto. Hoje de manhã nós também falamos sobre José e mostramos que ele era o filho predileto, o filho querido. O pai dele, inclusive, deu a túnica mais bonita que ele tinha, deu para esse filho. Mas agora esse filhinho do papai estava numa terra distante, sem ninguém lhe dar cola, estava afastado dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família. O Zé estava carente de carinho. Ei, estar carente de carinho não é motivo para pecar. Muitos caem por isso. Esposas mal amadas, maridos sem atenção da esposa, filhos sem abraço dos pais. Quantos vão satisfazer a carência por meio indevidos? José estava sem o carinho da sua família. Ele teve a sua carência tentada pela mulher de Potifar, mas a Bíblia diz no verso 8 que ele se recusou. José se recusou ao pecado. Ei, você pode estar carente de carinho, carente de afeto, carente de atenção, mas isso não é motivo para pecar. Você pode ser tentado nessa área, tenha cuidado. Se você perceber que não está aguentando, ou que não vai aguentar a tentação, procure um irmão de fé, ore junto com ele, peça oração. Chegue para esse irmão e diga: olha, meu irmão, eu estou carente, eu estou passando por dificuldade, você pode me dar um pouco mais de atenção, você pode orar por mim, me ajuda nisso. A Bíblia diz lá em Isaías 41:6, que um ou outro ajuda. Está escrito: cada um ajuda o outro e diz ao seu irmão: seja forte. José estava sem afago, estava sem o carinho dos pais lá no Egito, mas nem por isso ele cedeu à tentação. Ele recusou o pecado, porque estar carente de carinho não é desculpa para pecar. E se você estiver carente de afeto, você pode recusar, dizendo que Deus é aquele que cuida de você. Ele tinha uma terceira desculpa que ele podia ter usado para pecar. Estou sendo perseguido. Já ouviu essa frase? Estou sendo perseguido. A terceira, a gente podia ter essa desculpa. Estou sendo perseguido. José foi vendido pelos seus irmãos. Foi afastado à força da casa dos seus pais. Estava trabalhando como escravo no Egito, porque apesar dele estar ali como governante, era um escravo. Mas estava ali sendo oprimido. Estava ali sendo perseguido. E estar oprimido não é motivo para pecar. Muitos nessa situação se revoltam contra Deus. Muitos nessa situação se revoltam contra todo mundo, querem tirar alguns até a sua própria vida, mergulham nas drogas, começam a beber álcool, lançam-se a sua vida de promiscuidade e dizem: Deus me abandonou, nada mais me importa, porque eu estou vivendo uma vida de opressão, gente me oprimindo, gente me machucando, gente que só quer o meu mal. José olhou para esse momento da sua vida, mesmo oprimido, ele passando por maus momentos. E aí você deve ler um pouco mais a história da vida de José, mesmo nessa tanta opressão, mesmo no meio de tanta maldade, Zé se recusou a pecar. Portanto, está carente de carinho, não é desculpa para pecar, mas também está oprimido por alguém, também não é desculpa para pecar. Quarta desculpa. Quarta desculpa para pecar que José podia usar. É cultura. Isso é a nossa cultura. Na nossa cultura é assim mesmo. Isso é cultural. Os estudiosos da Bíblia contam
da existência de documentos egípcios que revelam que na época de Potifar, a sua mulher não era a única a cometer o pecado da infidelidade conjugal. De fato, os capítulos de 35 a 38 de Gênesis dão exemplos de comportamentos sexuais terríveis sendo praticados. Era costume da época. Todo mundo fazia. Se todo mundo faz, é natural, é cultural. Mas José se recusou ser igual a todo mundo. José se recusou ser igual ao mundo. José recusou a pecar. Ei, o costume, a cultura não é desculpa para pecar. Deus também espera que você se comporte assim também como José. Em Romanos 12, capítulo 12, verso 2, Paulo diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Ei, em vez de você entrar na cultura do mundo, traz o mundo para a cultura de Deus. É isso que a Bíblia diz. Então não é porque é o costume da época, não é porque é o costume de agora, não é porque é moda que você vai fazer também, não é porque todo mundo faz que você vai fazer também. Veja que isso não é desculpa para pecar. Mas tinha uma quinta desculpa que José podia usar. Eu sou muito assediado, não aguento a pressão. Sou muito assediado. No verso 10, diz que diariamente ele ouvia insinuações daquela mulher. Diariamente. Todos os dias ele era assediado por ela. Imaginou você? O que aconteceria se diariamente alguém pudesse estar no seu ouvido te assediando? Que tipo de conversa você tem escutado? Que tipo de coisas tem entrado no seu ouvido diariamente? Mas José, ele não dava ouvidos a insinuações. José não dava ouvido aos assédios. Ele se recusou mesmo naquele pecado. Ei, ouvir insinuações, ouvir cantada todo dia, não é desculpa para pecar. Será que você é assediado em seu local de trabalho, na vizinhança ou qualquer outro lugar? Você sofre insinuações e quem sabe já até pensou em ceder? José foi firme. Ele não permitiu que as insinuações diárias, que as cantadas de todo dia, fossem desculpas para cometer um pecado. De fato, ser assediado, tentado, não é desculpa para pecar. Não é. Mas não parou por aí. José tinha uma sexta possibilidade, e uma sexta desculpa que ele podia ter usado para pecar. A desculpa é: eu fico sozinho com o sexo oposto. A Bíblia diz que um dia ele estava sozinho com a mulher de Potifar. Ih, rapaz, isso é problema. Estar sozinho com o sexo oposto é um problema. No verso 11 nós lemos que José se dirigia à casa do patrão a fim de trabalhar. E lá um belo dia, lá na sua casa onde ele trabalhava, na casa de Potifar, estava presente, exceto aquela fonte de tentação que era a mulher de Potifar. Ele, sozinho com a mulher de Potifar. Ei, estar sozinho com o sexo oposto não é desculpa para pecar. Ficar sozinho com uma pessoa do sexo oposto é óbvio que pode ser bastante perigoso. Para falar a verdade, hoje em dia, ficar sozinho até com pessoa do mesmo sexo está complicado. Não é fácil. Te falar. Volta e meia eu recebo um jovem ali no gabinete, e pastor, eu estou namorando. E olha, está difícil, a gente não sabe nem o que vem daí, porque está tão comum, está tão natural tantas coisas. Mas isso não é motivo para pecar.
Nós precisamos, muitos caem aqui, muitos se acham fortes demais para cair nesse tipo de pecado. Mas a atitude de José foi bem interessante, muito curiosa. No verso 12 diz que ela o agarrou pelo manto, pelaquela túnica, e voltou a convidá-lo, dizendo: vamos, deite-se comigo. Mas diz a Bíblia que ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. A Bíblia diz que José fugiu. José não teve vergonha de fugir da mulher de Potifar. Ei, se por alguma razão você precisa lidar sozinho com alguém do sexo oposto, saiba também que isso não é desculpa para pecar. Sétima desculpa. Diz o texto que José era bonitão. Diz que ele era um jovem de bela atraência, bonito. Então, ser bonito, ser bonita, não é desculpa para pecar. O verso 6 informa para nós que como ele era atraente e de boa aparência, ou seja, era um jovem alto, esbelto e bonito, bem diferente do pastor Davi, totalmente oposto. Mas ser bonito, né? Se ele falou, mas eu sou alto, como se dissesse, você não é. Ele falou, ele, pelo menos eu sou alto. Tá bom. Ei, ser bonito não é desculpa para pecar. Há pessoas que sabem muito bem cuidar daquilo que Deus lhe deu, um belo corpo. Não comem qualquer coisa, não comem fora da hora, não fica dormindo fora de horário, se cuidam de verdade. Mas quantos usam o corpo bem cuidado, sarado, justamente para tentar outras pessoas? Ei, a sensualidade é pecado. Usar o corpo de maneira sensual para seduzir alguém é pecado. O Zé era atraente, boa aparência, mas ele não era provocativo. Ele não usava os dotes que tinha com desculpa para aparecer. E você também, em especial, os jovens, as jovens, você também precisa ter bom senso. Usar roupas decentes, não é porque você é bela, belo, que tem um belo corpo, que vai usar isso para mostrar para os outros. Frequentemente, nós vemos essa futilidade, que alguns têm prazer de se mostrar para os outros, levando outras pessoas a caírem em pecado. Ei, ser bonito, ser bonita, ter um belo corpo, não é motivo para pecar. Não é desculpa para pecar. Oitava desculpa que ele podia dar. A desculpa é: eu estou cercado por gente maldosa, cercado de gente ruim. E gente ferida fere gente. Gente ruim tira a gente do sério. Gente ruim faz a gente pecar. Não é fácil não, meu irmão. Você ter paz para conviver no meio de gente ruim não é fácil. Lidar com gente maldosa é sempre um perigo. Aquela mulher, esposa de Potifar, era assim, maldosa. O marido dela nem acreditou muito na história que ela contou sobre aquele pedaço de roupa que José deixou para trás. Por isso que Potifar mandou José para a prisão, porque o normal em casos assim era a pena de morte. Se fosse algo que realmente Potifar acreditava, ele tinha mandado matar José. Mas ele não acreditou muito na conversa da mulher, não. Mas ele tinha rapaz, eu não posso, né? Eu tenho que pelo menos botar na cabeça, senão vão dizer que eu sou um corno convencido.
Pelo menos eu sou corno, mas não convencido. Então deixa eu pelo menos botar na cadeia. Aquela mulher tinha má índole. Potifar manda José apenas para a prisão. Pois bem, aquela mulher era maldosa. E no momento que ela agarra José pela roupa, José, na sua cautela, sai de dentro daquela casa na hora. José foi prudente. Ei, lidar com gente maldosa também não é desculpa para pecar. Dá para sair, meu irmão. Dá para fugir. Você pecar porque lida com uma pessoa maldosa não é desculpa. Ainda que seja difícil. Não é fácil. Imagina José, você acha que José não... Imagina o jeito dele, era um jovem, homem, com sexo oposto. Mas ele ali foge daquela mulher. Ainda que para alguns fosse vergonhoso, até mesmo ele pensasse, meu Deus, é vergonha eu fugir. Ei, é melhor, diz provérbio, eu gosto demais desse provérbio, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Vou repetir, melhor um cão vivo do que um leão morto, é melhor fugir. Deixa o mais brabo do trânsito, vai irmão, vai com Deus. É mais brabo, vai lá. Está querendo entrar na frente, deixa entrar na frente. Ah, não, essa vaga é minha, não, irmão, fica aí com a vaga aí. Ah, é minha, tá, vai. Irmãos, isso não é motivo para pecar. Estar rodeado de gente ruim não é motivo para pecar. Nona desculpa que José podia usar para pecar. Sou muito jovem. Eu sou jovem demais. E assim, né, jovem tem direito de errar, porque a gente é jovem. Os especialistas desse texto da Bíblia afirmam que na época José devia ter entre 20 e 25 anos. Alguns chegam a bater o martelo dizendo que ele tinha 23 anos de idade. Ou seja, ele não era só bonitão, ele era jovem também. Mais um descarte para o pastor Davi. Ou seja, ser jovem também não é desculpa para pecar. Porque alguns jovens pensam que nessa fase é hora de aproveitar a vida, é hora de experimentar de tudo, mas isso não é desculpa para pecar. Não pratique essa arte da desculpa. A palavra de Deus ensina aos jovens, lá em Eclesiastes 11, alegre-se jovem na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da juventude, siga por onde o seu coração mandar, até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas, Deus trará julgamento. Quer fazer? Faz. Quer ir? Vai. Quer olhar? Olha, mas você vai prestar contas. Uma hora a fatura chega. Então aproveite bem a sua mocidade, mas saiba que ser jovem não é desculpa para pecar. 10ª e última desculpa que eu separei, tinha mais outras, mas apenas essas 10 desculpas que José podia ter usado para pecar. A 10ª é: eu preciso garantir o meu emprego. Eu dependo do salário. Eu dependo disso para viver. Eu tenho que ficar nesse pecado porque eu dependo disso para viver. E quando eu estava preparando essa mensagem, Reinaldo, me veio você na mente. Me veio a sua história, o seu testemunho. Reinaldo, para os mais novos que não lembram ou não sabem, Reinaldo era proprietário de um bar ali, de frente ali para o cemitério municipal. Aquela ruazinha, um bar já bem antigo que ele era proprietário. E não era cristão na época. Sua esposa Rita, sua filha Rayane, já membros desta igreja, sempre em oração pelo Reinaldo e pela sua família. Um dia, Reinaldo foi acometido de uma enfermidade gravíssima. Deus realizou um grande milagre, porque a palavra é essa, não é vulgarizar a palavra, não, porque Deus realizou um milagre na vida do Reinaldo. Reinaldo se converte, se torna um homem crente, um homem íntegro, um homem justo, um homem temente a Deus. E aí ele pensa, o que fazer? Porque agora eu, como crente,
eu não posso usar isso para o sustento da minha família. Eu não posso usar isso como desculpa para pecar. Hoje, Reinaldo continua no mesmo local. Continua com o comércio no mesmo endereço de décadas que ali está. No mesmo endereço. Só que hoje é uma loja ali de materiais de hidráulica, de luz, né, Reinaldo? Tem vários... Ele mudou o comércio de botequim para um comércio que não abre mão de viver uma vida íntegra com Deus. Ou seja, garantir o seu sustento não é motivo para pecar. Porque muitas pessoas caem aqui. Aquela mulher era patroa de José, não esqueça isso, aquela mulher era patroa de José. Se ele atendesse ao convite dela, quem sabe receberia até um aumento. Teria mais moral ainda, agora é o amante da patroa. Mas muito cuidado com as propostas indecentes. Cuidado com as ofertas escusas. Ei, precisar de manter-se no emprego não é desculpa para pecar. Certa vez eu ouvi uma atriz de TV afirmar em uma entrevista que para chegar onde ela chegou, ela teve que fazer de tudo. E ela ainda disse, de tudo mesmo. Mas José se protegeu dessa armadilha. Mesmo precisando se manter no emprego, ele entendeu que isso não era desculpa para pecar. Você tem um Deus que te sustenta, meu irmão. Faz uma prova com Deus. Faz um teste com Deus. E eu concluo pensando com você que a gente conhece craque, gente fera, que tem muitas desculpas para viver pecando. Usam de várias desculpas. Algumas extremamente esfarrapadas. Mas para não cair nesse erro, aprenda essas lições. Apesar do Zé estar longe de casa, apesar do Zé estar carente de carinho, apesar do Zé estar oprimido lá no Egito, apesar do Zé saber que o pecado era costume da época, era cultura, todo mundo faz, apesar do Zé ouvir insinuações diárias, ser assediado diariamente, apesar de Zé estar sozinho com o sexo oposto, apesar do Zé ser bonito, lidar com gente maldosa e ser jovem, de precisar manter no emprego, tudo isso o Zé não apresentou desculpa para pecar. Qual é a sua desculpa? O que você está usando como desculpa? Talvez a sua desculpa seja, pastor, eu sou fraco demais. Mas eu quero dizer para você, assim como nós cantamos aqui, nós temos um Deus de maravilha. Que operando Ele, quem impedirá? Eu queria orar com você. Queria me chamar, vem cá, Betinha. Tá mamando. Vamos orar. Feche os seus olhos. Pode continuar, minha filha. Fica tranquila. Cadê o resto do Ministério Louvor? Vem cá, me ajuda aqui. Deixa a Betinha ali, que a Juju está jantando. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos e nós vamos cantar essa música mais uma vez. E eu queria que desta forma, agora, quando você estiver cantando, você estivesse pensando na letra mesmo dessa música. Pensando nesse Deus de maravilhas. Num Deus que pode e faz você vencer. Quem sabe você, nesse Deus de maravilhas, quem sabe é esse Deus que faz milagres. Mas quem sabe é momento de você, porque durante a sua caminhada, a sua vida diária, você
escolhe se você quer pecar ou não. Porque apesar de termos um Deus de maravilha, a escolha está em suas mãos. Apesar de servirmos a um Deus de milagres, Ele não pode escolher por você. A Bíblia diz que nós temos o livre-arbítrio. Quando eu olho lá em Apocalipse capítulo 3, verso 20, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ou seja, a escolha de abrir o coração para Deus é sua, é minha, é nossa. Por isso, nós que escolhemos pecar ou nós que escolhemos Deus. Então vamos cantar, vamos adorar o Senhor. Enquanto estivermos cantando, preste atenção na letra desse hino. Me chama, todo dia tem as tentações. E me chama, todo dia o pecado. Só igreja, só igreja, só igreja. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu não posso sair daqui nessa noite sem te dar a oportunidade de você escolher o que você quer para você nessa noite. O que você quer para o seu futuro. Talvez você está cansado de dar desculpas esfarrapadas para Deus, para os seus pais, para os seus amigos, até mesmo para você. Mas a partir de tudo que você ouviu nessa noite, você entendeu que nada é motivo para pecar. Porque você pode dizer não para o pecado e escolher Deus. Alguém aqui nessa noite que teria coragem de sair do seu lugar, vir aqui na frente e dizer: Senhor, eu escolho o Senhor, eu não quero mais viver a vida de pecado. Alguém aqui nessa noite que está cansado de viver uma vida de desculpas esfarrapadas e quer servir ao Senhor com integridade. Alguém aqui corajosamente que sairia do seu lugar e viria aqui na frente e diria: sou eu, Senhor, sou eu que escolho o Senhor, eu escolho Deus, não quero mais viver uma vida de pecado. Talvez por timidez você não queira, talvez porque acha que alguém vai lhe apontar, mas entenda uma coisa, diz a Bíblia que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Não há aqui nesse lugar ninguém que seja pecador, mas aqui nesse lugar gente que entendeu que nós precisamos escolher o Senhor todos os dias. O que eu estou convidando você é você fazer parte desse grupo que escolheu Deus, escolheu não mais pecar, escolheu lutar contra o pecado. De vez em quando a gente cai, de vez em quando a gente tropeça, de vez em quando o pecado vem, mas a gente se arrepende, confessa e deixa e diz: eu escolho Deus. Alguém aqui nessa noite corajosamente saindo do seu lugar e vindo até aqui para dizer: Senhor, eu te escolho. Alguém? Se não há, eu quero orar, pedindo a Deus que lhe dê coragem, para que você não só escolha de verdade Deus, mas que você se posicione publicamente com Deus. Pai, nós nascemos para te chamar de Pai. Nós somos o povo escolhido teu. Ainda, Senhor Deus, que neste mundo e nessa carne pecaminosa estamos sujeitos a quedas, estamos sujeitos a tropeços, estamos sujeitos a pecar. E para esconder os nossos pecados, quedas e tropeços, nós usamos desculpas muitas vezes esfarrapadas.
Às vezes, Senhor Deus, queremos justificar as nossas falhas colocando culpa nos outros. Ah, foi a mulher de Potifar que me assediou. Mas nessa noite entendemos que não há motivo, Senhor, nenhum sequer, para abrir mão de viver uma vida de santidade. Por isso nós escolhemos nessa noite o Senhor. Nós escolhemos nessa noite Deus, o Senhor nosso Deus. Não queremos mais viver uma vida de pecado, nós queremos viver uma vida ao lado do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nos abençoe. Abençoe os teus filhos aqui nessa noite. Abençoe as famílias aqui nessa noite. Abençoe os jovens aqui nessa noite. Abençoe os casamentos aqui nessa noite. Abençoe, Senhor Deus, as empresas, os empresários aqui nessa noite. Abençoe os funcionários aqui nessa noite. Abençoe aqueles irmãos que estão desempregados. Abre portas, Senhor Deus, para que os teus filhos possam trabalhar de maneira digna, Senhor Deus. Abençoe aqueles que estão trabalhando, Senhor Deus, em alguma coisa que entristece o teu Espírito Santo, Pai. Que possam, a partir dessa palavra, fazer um compromisso com o Senhor de mudar de vida, Senhor Deus, até mesmo de profissão, se for necessário, para viver uma vida de santidade. Porque nessa noite nós escolhemos Deus. Nós escolhemos Deus. E que o amor de Deus, desse Deus, nosso Pai, que a graça salvífica, salvadora de Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco aqui nesse instante, e com Israel Santo por toda a terra espalhado, desde agora e para todo sempre. E o povo de Deus diz: porque nós escolhemos, mas eu escolho Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser